Vou mostrar para vocês aqui agora, então, o teste que eu fiz, tá? Essas velas já estão acesas quase 4 horas. E aí eu quis compartilhar com vocês o resultado final. Então, essas velas foram feitas com os mesmos materiais. A diferença é que na vela desse lado do vídeo, eu usei um tipo de corante cintilante que é prata, né? Mas ele tem uma especificação diferente. E deste lado do vídeo, essa outra vela, ela tá feita então com os mesmos materiais, mas é também um corante cintilante com outra especificação. E eu vou mostrar para vocês qual é a diferença. Muitas pessoas acharam que quando a gente vê essas velas brilhosas com bastante cintilante, que é a mica. E na maioria não é, tá? Não é a mica. Dá para fazer com a mica? Dá. Mas eu vou mostrar então para vocês qual foi a diferença e o que eu percebi então aqui durante o teste, tá? E aí eu vou mostrar também para vocês, eu tô com os corantes aqui, qual é o corante que eu usei em cada vela aqui. Deixei a vela acesa porque esse testezinho então tá no final, já quase 4 horas que tá acesa essa vela, e eu queria mostrar pra vocês a questão da chama. Aqui eu já balancei um pouco a vela, o vidro vai dar um pouquinho aqui sujo, mas derreteu todinho, fez piscina, como tem que fazer. Só que essa chama aqui, ó, tá um pouquinho mais contida, tá? Por conta do tipo de corante que foi usado, tá? Inclusive, ela tava até bem mais tímida aqui, eu achei até que ia apagar. Acho que como eu dei uma balançada, ela ficou um pouquinho mais forte de novo. E essa daqui, né, a chama tá um pouquinho mais alta, que é normal para uma vela que tá acesa ali por quase 4 horas, né? Queimou uma altura de pavio maior, mas tá perfeita. Já é esse pavio, inclusive, que eu usei, gente, já é um pavio que eu costumo usar quando eu faço vela nesse tipo de vidro. Esse aqui é um copo patê, tá? E eu vou apagar aqui agora para poder mostrar para vocês, então. Enquanto eu apago, eu vou pedir para vocês, então, já deixarem o like no vídeo e se inscrever no canal, porque aí vocês ficam sabendo toda vez, vocês vão receber a notificação para poder saber quando tiver vídeo novo no canal, tá? Então, eu apaguei essa aqui primeiro. E aqui eu já recomendo para vocês, então, não assoprar. Eu espero que vocês já saibam, né, que a questão do assoprar a vela é porque, de fato, existe um risco de, além de você sujar, porque pode cair fuligem, né, na hora que você assoprar o pavio, pode voar fuligem na vela e sujar essa vela. Mas também, vocês viram aqui, ó, 4 horas, essa cera tá bem líquida, tem metade aqui do frasco, tá? E eu já tive relatos de pessoas aí que compartilharam comigo algumas situações em que na hora de assoprar a cera pode até respingar no rosto, tá? Se a pessoa for soprar mais forte ali, pode acontecer sim, tá? Vou mostrar essa aqui primeiro. Não sei se vai ficar tão nítido no vídeo como eu gostaria, mas eu vou deixar depois, durante, né, mais pro finalzinho do vídeo, eu vou colocar então a filmagem que eu fiz das duas velas. Essa daqui, então, foi feita com a mica, tá? Que já é bem conhecida, que é um corante sintético. Dá pra gente ver que ela tá ali cintilante, né, ó, conforme eu mexo. Ó, você vê o cintilante dela. Ó, dá pra ver o cintilante. Essa aqui, então, eu estava com a chama já um pouco mais baixa. Então, o que que eu posso observar aqui? Ficou bonito? Ficou bonito. Ambas, quando estão secas, elas ficam opacas, e isso é o que a gente quer, né? Só que o que que eu percebi também? A chama um pouco mais baixa, né? Já falei. E isso pra mim representou o seguinte, que a mesma quantidade de corante foi usada nas duas, tá? Eu fiz uma marcaçãozinha e a mesma quantidade que eu usei aqui, eu usei na outra. Mas eu percebi que a mica retardou um pouco mais a queima, por isso que a gente observou a chama já um pouco menor, tá? Ainda assim foi satisfatório, mas como eu falei, um pouquinho antes de eu começar a gravar, eu achei que ela ia apagar, e na hora que eu mexi aqui, ela ficou um pouquinho mais alta. Mas eu já fica aqui um alerta, tá? Na hora de fazer o teste. Se você, então, no caso, a gente tem que fazer o teste, né? Levar ali até o máximo, que são 4 horas, e você observar, porque às vezes, gente, o erro, o defeito aparece no final. E os riscos também, né? Da questão, por exemplo, eu já falei aqui em outros vídeos, mudando um pouquinho de assunto, mas sobre a questão de ter pouca cera no vidro, ou mesmo de não colar o pavio no vidro, geralmente essas coisas, os riscos do pavio tombar, do pavio se movimentar, vai ser sempre quando estiver já perto do fim da vela, tá? Bom, então essa aqui foi com mica, vou mostrar pra vocês aqui, ó, essa aqui.
a mica que eu usei, tá? Eu usei uma mica prata e ela vem escrita aqui, Saramanil é a marca dela, ela vem escrita aqui cosmético. Acho que aqui fica mais fácil, cosmético, tá? Então foi essa aqui que eu usei neste, tá? Enquanto este, ó, esse aqui vocês conseguem ver aqui, eu vou tentar mexer para aparecer bem, sem cair, né, por favor, o cintilante que tá aqui, gente, tá um cintilante maravilhoso, só que parece um glitter, bem diferente da outra. A outra você vê o cintilante, assim, misturado na cera, e aqui a sensação que eu tenho é que eu joguei glitter nela, tá? Então eu gostei mais, eu achei que reavivou e trouxe ali um brilho mais intenso, tá? Durante a queima, com o pavio de algodão, ela não fica se movimentando do jeito que a gente vê. Onde eu percebi mais essa movimentação foi com o pavio de madeira, talvez por ele ter uma chama com diâmetro maior, né? Apesar dela ser uma chama mais contida, o pavio de madeira tem uma chama um pouco mais contida, inclusive o pavio de madeira queima mais lentamente. Aí, quanto conteúdo vocês já pegaram aqui? Então, assim, esse resultado eu gostei mais. Eu percebi que não deixou a minha queima lenta, então eu consigo usar o mesmo pavio. Porque quando a gente muda, coloca qualquer tipo de ingrediente a mais na vela, seja o corante, qualquer outra daquelas condições que eu já expliquei em relação, troquei fabricante de cera, troquei corante, não usava, tô usando, ou fazia a vela clara, agora tô fazendo um tom escuro, pode alterar sua queima. E o percentual de essência também pode alterar sua queima. Mudou fabricante de essência, pode alterar. A gente tem fabricante, esses dias eu fiz um teste aqui, com um fabricante que ele recomenda de 10 a 20%. Olha, é muita coisa aí, né? É quase que 100% a mais, né? Se eu fizer com 10, depois eu fizer com 20, eu dobrei a quantidade. Então, tem que testar. Sempre que vocês alterarem o fabricante, não precisa, se for o mesmo fabricante, né, testar quando vocês alteram o aroma. Mas quando vocês mudam o percentual, sim. Por exemplo, você está fazendo uma vela ali com fabricante de essência X, de limão, que é uma essência suave, cítrica. E de repente você pega um aroma muito forte, então você quer diminuir o percentual, provavelmente não vai ter alteração porque você está diminuindo. Mas se fosse o inverso, se você estivesse aumentando para dar potência no aroma, então dentro do recomendado, claro, porque não adianta você querer colocar o dobro de essência, sendo que a recomendação não é essa, tá? Tem que ficar dentro do que é recomendado. Tem essências que são por natureza suaves. E aí a gente tem que aceitar. Não quer trabalhar com essa que é suave, então vai procurar uma outra que seja um aroma mais acentuado, tá? Bom, então essa aqui foi o cintilante, gente, e o nome é exatamente esse, também é da Saramanil, tá? E ele chama cintilante prata, tá? Não sei, é muito pequenininha de fato, é muito pequena a letra, tá? Da Saramanil, enquanto uma tá escrito aqui cosmético, a outra só vem escrito vela, mas ambas são para velas, tá? Na descrição aqui elas podem ser usadas tanto em cosmético, essa aqui, né? A mica pode ser usada tanto em cosmético quanto vela, e essa aqui tá dizendo que é especificamente para vela, inclusive não pode colocar em comida, nada disso, tá? Então esse daqui tem uma variedade que eu comprei aqui. O cintilante prata, comprei o cintilante perolado, eles não alteram a cor da vela, ela tá esfriando aqui ainda, mas dá pra ver que não alterou. Aqui eu tô usando uma cera de coco, só que ela é mais emoliente, não é a T02, tá? É uma outra mais emoliente. Justamente porque eu não queria ter problema ali de ter que trocar o pavio. Então, quando a gente conhece, é o que eu sempre falo, quando a gente conhece o material que a gente usa, olha as sacadas que a gente tem. Se eu sei que eu colocar corante numa vela que não tinha, muito provavelmente eu vou ter que alterar o pavio e colocar um pavio mais forte. Eu não queria mexer no pavio, né? Eu já tenho essa numeração de pavio, já uso aqui, porque normalmente as minhas velas vão sem o corante, né? Seja cintilante ou que seja um corante com pigmentação de cor. Aqui normalmente eu não uso. Então, assim, eu queria manter o mesmo. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma cera de coco de outro fabricante que não é a T02. E eu sei que ela tem um ponto de derretimento, de fusão mais baixo do que a T02. Então, ela derreteria melhor, né?
Então, assim, quando você aprende a trabalhar com os materiais, você começa a entender as coisas que você pode jogar de fato aqui, né? Fazer essas trocas aqui que são super benéficas e ajudam muito a gente na hora de fazer o artesanato com velas, tá? Então, a minha conclusão final a mica é legal? Sim. A mica eu usava bastante mica quando eu fazia vela decorativa, então, por exemplo, de flor, alguma coisa assim, aí eu passava o pincel para dar acabamento por fora, para ela ficar de fato com brilho nesse tipo de vela decorativa, tá? Aqui, as duas velas, tá? Quando começar a secar, elas vão ficar brancas, opacas, não vai mudar essa relação, não dá para você saber que tem esse pigmento cintilante ou a mica na sua vela quando ela tá seca, tá certo? Só dá pra você ver durante a queima. O que eu achei mais bonito aqui foi a intensidade, então, do cintilante. Ele deu mais movimento, mas aquela movimentação que fica de cera durante a queima, gente, isso aqui só aconteceu pra mim e levemente, não que nem a gente vê alguns vídeos aí que não são do Brasil, inclusive porque lá são outros tipos de materiais, tá certo? Esse que a gente tá usando da Saramanil já é um material importado. Não sei se é o mesmo desses vídeos que a gente vê, mas eu percebi diferença sim, de ter um pouquinho mais de movimento quando eu tô trabalhando com pavio de madeira, justamente pelo que eu já falei, o pavio de madeira, eu não tô com ele aqui, mas ele tem um diâmetro maior, então ele tem a chama mais branda, mas ele tem um diâmetro maior, então ali próximo a ele, de fato, fica aquele movimentozinho, mas muito mais suave, tá? Mas eu gostei muito da intensidade que o cintilante trouxe, muito mais que da mica. E esse aqui, eu não lembro agora se eu comentei já, mas eu tenho prata perolado, tenho cobre, e que eu me lembre, eu comprei esse, mas acho que tem mais opções, então vocês podem procurar, vocês acham aí em plataformas de e-commerce e algumas lojas de vela, mas acho que plataforma de e-commerce compensa mais financeiramente, e tem algumas que já vendem o kit com todos, tá? O cobre eu já testei também, tá? O cobre, ele tem cor de cobre mesmo, ó. Esse aqui eu vou abrir pra vocês verem. Eu já devo estar com o rosto todo brilhando porque eu fui pegar aqui um pouquinho pra fazer uma gravação e fiquei com o dedo brilhando, ó. Esse aqui, dá pra ver aqui, ó, deixa eu ver se na tampinha reflete pra vocês. O brilho que ele tem, parece uma sombra mesmo, ó, aqui dá pra ver bem, né, prateada. Enquanto que esse aqui é um pouco mais suave. Eu percebo que o pó também, ele é diferente. Ó, a mica, que é essa aqui, ela é um pozinho, ele é, como eu posso dizer, ele é menos granulado, então ele é bem pó mesmo, assim, bem ralo, né? E esse aqui parece mesmo um glitter, né? Mais fininho. Então esse aqui nem tem o brilho na foto, esse aqui, conforme o movimento, você consegue ver. Esse aqui, quando eu olho de cima, parece mesmo uma farinhazinha, assim, não dá pra ver que é muito um brilho. Só dá pra ver quando você passa o dedo, aí ele fica brilhando. Deixa eu pôr um pouco na tampa aqui, pra mostrar pra vocês. Ó, saiu até um pozinho aqui, ó. Ó, é muito suave, tá? Comparar com esse aqui, ó. Esse aqui tem bem pouquinho, esse tem até mais, mas esse aqui brilha mais. Então, esse aqui é o prateado. Então, o cobre, eu não trouxe ele aqui também, mas eu já fiz postagem lá no Instagram, mostrando a queima dele também, tá? Então, ele muda a cor. Ele vai alterar a cor. O cobre, ele já alterou um pouco a cor. O perolado, não. Mas o cobre, ele vai ficar com uma vela ali, uma corzinha ali meio nude. Dependendo da quantidade que você colocar, ele escurece. Mas, então, tomar cuidado, né? Sempre testar, tá? Aqui, pra mim, não deu diferença no teste de pavio, quando eu tô falando do cintilante, que provavelmente é o que eu vou usar aqui. A mica eu já vou deixar aqui de lado. Eu gostei mais desse resultado aqui, achei que ficou bonito. E foi isso que eu fiz. Se eu tivesse usado o mesmo tipo de cera T02 aqui dentro, provavelmente meu pavio não ia dar. Talvez eu tivesse que alterar. E eu nem coloquei tanto. Eu acho, inclusive, que na próxima vez eu vou colocar um pouquinho mais do que eu coloquei aqui. Apesar de dar pra ver nitidamente aqui, eu acho que dá pra colocar. Qual a quantidade indicada? Então, não tem quantidade indicada. É assim como o corante. O corante colorido, né, com pigmento de cor, você pode fazer um tom azul claro quanto um tom azul marinho. Aqui você pode colocar mais ou menos.
Assim, com certeza, colocando mais, vai ficar muito mais brilho, mas eu acho que assim, eu coloquei pouco aqui, tá? E pouco que eu vou falar pra vocês, eu peguei o cabinho de uma colher, gente, e pus assim, ó, a pontinha, tá? E pra mim, pra fazer essa uma vela, ficou perfeito. Talvez eu tivesse colocado um pouquinho de nada mais só. Mas você colocar muito, por exemplo, uma colher de chá aqui dentro, você com certeza você vai alterar sua queima muito, tá? Muito mesmo. Assim, tendo que talvez mudar a numeração muito alta, só que tem um risco que é o seguinte, tomar cuidado com o aquecimento do vidro, tá? Pra ver ali se a chama não vai ficar muito forte para aquele teu vidro. Então, assim, começa com pouco, faz o teste. Porque pra mim, assim, eu achei que esse pouco que eu coloquei foi suficiente, tá? Eu teria colocado, então, como eu comentei já, um pouquinho só a mais, que ainda assim não iria alterar a queima, porque teve o derretimento super perfeito aqui, de todo o diâmetro da cera, mas só para dar um brilhozinho a mais, tá? Então, assim, não precisa ser uma quantidade grande. Aqui eu fiz 90 gramas de vela, tá? Aqui, claro, eu já queimei ela mais de uma vez, mas foram 90 gramas aqui de cera e deu essa quantidade que eu falei, ó, pontinha do cabo de uma colher, um tiquinho assim, foi exatamente isso, bem pouquinho mesmo, tá? É isso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que depois eu vou responder em todo mundo. E deixa também qual é o tema, o vídeo que você quer ver de assunto aqui no canal. Que à medida que a gente conseguir trazer esses temas aí, a gente vai puxando conforme a indicação de vocês também. Então é isso e até o próximo vídeo.